Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Quer ter o seu CNPJ e embarcar no empreendedorismo? Então esse é o voo certo para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e comando a mediação deste voo. Você está planejando embarcar no empreendedorismo e está em dúvida sobre como abrir o CNPJ? Então, hoje vamos conhecer a história da Sara Arnaud, proprietária da Sara Arnaud Arquitetura, gente. E com certeza ela vai te ajudar nessa caminhada que parece complicada, mas com a ajuda do Sebrae fica fácil. A Sara, gente, também é uma das participantes da campanha Sebrae é pra ti, onde os empresários contam as suas histórias de empreendedorismo e como o Sebrae é apoio importante para quem está começando seu negócio ou para quem já está no mercado. Seja bem-vinda ao Plano de Voo, Sara. Que prazer te receber aqui. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Imagino, eu estou bem curiosa para saber dessa tua história aí. E quem também decola com a gente em mais um voo é o Leonardo Conceição. O Leonardo é analista de relacionamento com clientes do Sebrae RS. Léo, bem-vindo ao Plano de Voo. Tua primeira viagem comigo? Isso, primeira viagem. Olá, tudo bem? Mas fica bem tranquilo que vai ser uma viagem sem turbulência. Gente, apertem os cintos que nós já vamos decolar. A Sara, gente, para quem está nos ouvindo, sempre teve vontade de empreender. E abriu a empresa no início de 2020. Lá na época, ela estava em dúvida se abria um CNPJ ou não. E precisava de auxílio para entender mais e para ter segurança para dar o próximo passo. Sara, eu queria que tu nos contasse, primeiro, como é que começou esse relacionamento com o Sebrae. E depois tu vai nos contar sobre a tua empresa e tudo mais. Tu conheceu o Léo já na largada? Bom, eu já conhecia o Sebrae por nome, mas eu não tinha nenhuma experiência com o Sebrae, né? Então, como aconteceu, então, como eu entrei, então, com essa questão do Sebrae? Eu estava, então, trabalhando no meu escritório em Hortêncio. São José do Hortêncio. São José do Hortêncio. Não conheço, mas já estou me candidatando para conhecer essa cidade, tá, Sara? E trabalhando lá no meu escritório, um dia uma cliente amiga minha, né, estava passando por lá, entrou no escritório para conversar e para ver algumas coisas também sobre o projeto que ela estava fazendo. E aí, naquela época, eu estava com muita dúvida em como formalizar a questão do meu negócio. Eu estava trabalhando como autônoma, mas eu estava cheia de dúvidas em relação a isso. E como essa minha amiga e cliente, que é a Michelle, ela tem uma empresa de lingeries, moda íntima, biquínis, ela tem uma empresa que eu enxergo como uma empresa de sucesso. Ela já tinha funcionários, ela já tinha uma empresa de mais tempo. Eu perguntei: Michelle, como é que tu faz na tua empresa? Tu tem MEI, tu é autônoma, tu é simples, como é que tu tem os teus funcionários? E aí a gente foi conversando e ela foi me contando. E aí, nisso que ela então me contou, ela disse que ela também tinha usado o apoio do Sebrae, né? Para tomar certas decisões e que ela super recomendava. Famoso boca a boca, né, Sara? E aí, naquele dia, então, ela me passou o telefone do Leonardo, que era o consultor dela. E aí, eu entrei em contato com ele. E aí, foi uma daquelas tardes, assim, que tu estava trabalhando, né? Achando uma tarde normal, então, que mudou, né? A vida do meu escritório, né? Então, aquele pequeno momento, assim, transformou. Que grande amiga é a Michelle. É, a Michelle, é. Agradeci muito ela já. E aí eu liguei, mandei um WhatsApp pro Leonardo e na sequência ele logo me ligou, né. Então a gente começou a conversar, ficou bastante tempo no telefone naquele dia, e eu conversando, né: "Ai, é assim, meu problema é esse", e aquela coisa toda, né, toda emocionada contando da minha empresa, né. E aí, o Leonardo foi bastante prestativo, atencioso, e eu senti uma importância do meu escritório para o Sebrae. E teu Aí escritório pequeno ainda. minúsculo, né. Só você. Pequeno, só eu, e eu já na época tinha uma funcionária. E aí, depois daquela ligação, o Leonardo então me orientou, né, me explicou como é que funcionava. E, então a gente combinou, né, que a gente voltaria a entrar em contato e ele viria para Hortência então para me apresentar a proposta.
E aí eu desliguei o telefone e estava animada, né? Pensei, agora tenho um direcionamento para o meu escritório, vou mudar a vida do meu escritório. E aí, então um dia ele veio para o Hortêncio, ele me apresentou a proposta. E na época eu também tive o apoio financeiro do Sicredi, então como eu era associada, eu consegui através de um programa deles um desconto para fazer as consultorias, então eu podia fazer 2 consultorias. O Leonardo me apresentou as que ele achava mais indicado. Eu topei, a gente assinou o contrato e aí em questão de algumas semanas os consultores já entraram em contato, então a gente marcou os dias e começou as consultorias. Então não foi só uma assistência, uma ajuda para abrir o CNPJ. Junto veio um pacote de benefícios, Isso, não foi. consultorias. Eram 2 consultorias e na época as consultorias começaram em março, se eu não me engano, olhando na minha agenda, elas tinham começado lá por março. E eu estava nessa dúvida se eu abria CNPJ ou se eu mantinha meu escritório como autônoma, né. E, na época eu lembro que eu perguntei para o Leonardo o que ele achava de eu fazer uma consultoria com o contador. E aí ele disse: "Olha, eu acho que vai ser mais proveitoso tu fazer outras 2 consultorias e usar um contador que tu vai usar para fazer a contabilidade da tua empresa, porque senão tu vai estar gastando numa consultoria desnecessária, né". Gente, quando vem alguém que diz pra gente não precisa gastar esse dinheiro, botar É. fora é bom, né? Então, de qualquer forma, eu ia precisar ter um contador. Então, daqui a pouco, fazer uma consultoria com contador igual ter um contador por trás, não fazia muito sentido. Então, tipo, já aceitei a sugestão dele, fiz outras 2 consultorias e ao mesmo tempo, conversava com a contadora, então, que eu tinha escolhido para abrir para abrir, então, ou não a minha empresa. E aí, foi um período, assim, que eu fazia as consultorias, ia na contadora, ela fazia simulações, e eu na dúvida, e aquela situação, né. Então, lembro, assim, de estar bastante indecisa, não saber o que fazer, o que é melhor, o que não é. E um ponto, assim, fundamental, assim, para decidir, foi a questão da funcionária, né. Quando tu é sozinha, é uma situação, mas quando tu emprega alguém, muda, né. Então eu estava sentindo, assim, essa questão dos impostos muito alta com a questão do autônomo, né. E aí, eu fiz, então, essas simulações para ver com funcionária, o que sai mais barato? Ela ser uma funcionária minha, porque eu poderia formalizar ela com Sim. eu ser autônoma, né. Como MEI? Não como MEI, como funcionária, mesmo como funcionária. Só que aí, a gente, pelas contas, aquilo se tornou um pouco inviável. E aí a gente, bom, o que eu vou fazer? MEI eu não posso ser, porque arquiteto não se encaixa no MEI. Então eu teria que ser ou simples ou autônoma. E aí eu também percebi que à medida que crescia a demanda de projetos, o número de clientes ou até projetos maiores, era limitado eu permanecer no sistema de autônomo. E aí, aconteceu essa conversa toda ao mesmo tempo, assim, foi bem Intenso. foi. Léo, quando tu encontrou a Sara, assim, como é que foi? Chega muita gente na mesma situação da Sara, assim, que chega, tipo assim, eu tô aí, eu tô formada, eu tô tocando a vida, o que eu faço? Pra onde eu vou? Sim, temos bastante demandas de clientes e potenciais empreendedores, né? Com essa necessidade de apoio e auxílio. E muito bacana, quando eu conversei com a Sara, logo de imediato a gente já conseguiu entender as demandas e necessidades, porque isso realmente é o papel do analista do Sebrae, é entender, né, a demanda e a necessidade de cada empresário ou cada potencial empreendedor. Então, nossa ideia sempre é fazer esse diagnóstico previamente e, a partir dele, construir um plano de trabalho, que é o que eu construí com a Sara, que ela citou agora, né, em função de a gente poder apresentar essa proposta das consultorias, quais as melhores consultorias para ela nesse momento e assim por diante. Então, esse nosso relacionamento foi muito bacana, né, Sara, desde o início, essa conexão, né, foi fundamental para o trabalho fluir super bem. A gente está aqui, né, falando sobre várias possibilidades de estar legalizado e cumprir as coisas. E eu acho que a Sara trouxe um ponto que é importante. O CNPJ permite ela prospectar clientes maiores, se candidatar a coisas maiores também. Léo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Claro, perfeito. E isso é uma dúvida que surge diariamente dos empreendedores, né? Se realmente eu abro o CNPJ, eu fico como autônomo. E quando eu iniciei o bate-papo com a Sara, lá, realmente, no início do nosso projeto... Tem um ano, então, 1 ano e pouco. Uhum. Isso. Então, nós percebemos essa dificuldade ou até mesmo essa dúvida, né, Sara, de a gente poder realmente ir para esse caminho ou não. Vamos como autônomo
continuamos como autônomo ou vamos formalizar a empresa. E daí, com essa questão das consultorias, a gente consegue perceber realmente que vale muito a pena tu conseguir atrair novos clientes, né? Participar de licitações, projetos com alguns públicos também, né? Porque Assim na como área da grandes empresas. arquitetura, né, tem bastante coisa também do público de licitações, né? Isso, com certeza. E essa é a dúvida que surge realmente dos empreendedores, né? Se eu formalizo a empresa ou não. Então, o melhor caminho é sempre tu constituir um CNPJ, onde tu vai ter vários benefícios. Estar legalizado também te auxilia nesse processo, né? Assim como também poder emitir nota fiscal tranquilamente para qualquer tipo de empresa ou órgão público, né? Entre participar de outros benefícios, programas de microcrédito, que a gente tem muitos, inclusive, hoje atualmente. Então, o benefício do CNPJ ele é muito maior que eu ficar como autônomo. Então, essa é a grande dúvida hoje das empresas, dos empreendedores, e a gente consegue juntos analisar essa situação e fazer o melhor direcionamento, conforme cada atividade, obviamente, né? Só uma correção, foi 2022, na verdade, que começou a consultoria. Começaram nesse ano Nesse aqui. ano, Então, eu fiz o CNPJ e iniciei a consultoria em março, abril desse ano, não era 2021. Sara, então me diga uma coisa, estamos falando aí em menos de um ano, né? Uhum. O que mudou para a Sara e o que mudou para o escritório da Sara nesse ano? Ou não mudou nada? Bom, na verdade, mudou muita coisa, assim, porque é um escritório novo, né? Mas eu comecei em 2020, eu me formei final de 2019. Aí, 2020, eu comecei, né, fazendo uns primeiros projetos, mas ainda não tinha o meu CAL, né? O CAL só ia sair depois da formatura, Explica aí aquela para coisa. quem está nos ouvindo o que é o CAL. Para quem não sabe, não é da área da arquitetura. O CAL mais popular era o CREA, né? Então, antigamente, os arquitetos faziam parte do CREA, que era o Conselho dos Engenheiros e Arquitetos. É o registro de vocês. É o registro É profissional. o que garante que a Sara não criou que é arquiteta. Ela estudou Exatamente, mesmo e a casa não vai cair. E a partir do CAL que tu emite a tua responsabilidade em cima das obras, então eu precisava ter esse registro para começar a trabalhar, né? E aquilo aconteceu ali por fevereiro, março, se eu não me engano. Mas ali em janeiro, fevereiro, eu já estava com alguns contatos de clientes e que eu já fui iniciando algumas conversas, né? Para então conseguir iniciar o escritório. E aí eu trabalhei em home office em 2020, até porque em março começou a pandemia, né? Né? Foi uma coisa muito estranha, né? Porque aí tu se forma, graças a Deus, a minha formatura foi em fevereiro, então ainda deu Tu se tempo. formou onde? Na Fevale. E aí, em março, começou a pandemia e na minha cabeça, vai durar uma semana, né? E aí depois tá tudo certo. E não foi o que aconteceu, né? O negócio começou a se estender. Só que, para minha surpresa, para o setor da construção civil na minha região, não foi um ano ruim. Tipo, as coisas continuaram a caminhar nesse setor lá na nossa região. Não sei, o pessoal não quis deixar dinheiro parado no banco, investiu em construção civil. Foi a Ótimo pra tua resposta área, né? Sim. que eu encontrei para aquele momento, né? E eu tinha serviço em 2020, mas também em 2020, por causa da pandemia, também foi um ano muito difícil pessoal, né? Então, é um ano que se hoje eu olho para trás, eu penso assim, eu não sei direito o que eu fiz, o que eu trabalhei. Eu sei que eu fiz, eu sei que eu trabalhei, eu paguei minhas contas, eu tinha um valor ali por mês que eu estava girando. Mas foi um ano, assim, que eu não consigo quase que lembrar do que eu fiz Não é só em questão de contigo, tá, trabalho. Sara? Se isso te deixa mais tranquila, não é só contigo, tá? 2020 foi um ano muito delicado para todos nós, né? Foi bem confuso, E aí, tipo, fui tocando em casa. E eu não consegui me adaptar muito bem a essa questão do home office. Eu trabalhava em casa, morava na época com a minha mãe, com meu pai, com minha irmã. E eu tinha um canto da minha casa para trabalhar. Mas eu não tinha um lugar para atender. E eu também acabava assistindo, né? Participando de todo aquele dia a dia da casa que interferia no meu profissional, né? E em setembro, meu pai, ele tinha alguns problemas de saúde. E em setembro, eles começaram a se agravar. E aí, eu também estava ali trabalhando e meio que assistindo a situação dele, né? Ele não estava bem, aquilo me afetava na vida pessoal, no profissional também. E aí, no final de setembro, ele pegou Covid e faleceu. Meus sentimentos. Obrigada. E aí, foi assim, ó, da metade de setembro até o final do ano, não fiz praticamente nada. Porque aí, foi assim, uma coisa atrás da outra, né? Meu pai, então, pegou Covid, minha família inteira pegou Covid, estava todo mundo com Covid. No fim, de 29 de setembro até 4 de novembro, então se dá um mês e pouquinho,
4 pessoas da minha família tinham falecido. Ai, Sara. Não foi fácil. Para quem está nos ouvindo, não estão nos vendo, mas é impossível a gente não se emocionar com uma história que a Sara está trazendo. E queria poder, não que você não estivesse passando por isso, mas acho que você contar essa história, tem muita gente que também passou, Sara, pela mesma coisa e vai se identificar e vai saber que estamos juntas num momento tão delicado. Então, foi assim um ano. Então, eu me formei, estava naquela situação aquela situação nova, profissional, e a pessoa toda esculhambada, né? Então, foi um ano, assim, que difícil, assim, de lembrar o que eu fiz, sabe? Em questão de trabalho. Aí, entrou 2021 e eu comecei, tipo, eu precisava de alguma novidade, né? Eu precisava de coisas novas dentro da minha vida, né? Então, eu recebi na época, no final do ano, uma proposta para trabalhar algumas horas na prefeitura como arquiteta. Eu topei, era um desafio na época que eu estava insegura, mas eu pensei, eu preciso fazer isso, acho que isso vai me Ocupar o trazer, teu tempo. vai me ocupar, eu vou aprender bastante coisa, vai ser uma coisa legal. E no começo eu estava insegura, mas depois era motivo de empolgação também, aquela coisa nova, né? E no meu, só que eu só também conseguia aceitar porque eram só algumas horas, né? Então eu só aceitei porque eu tinha consciência de que eu ia conseguir abrir meu escritório de qualquer maneira, né? E aí eu comecei então a pensar como é que eu vou fazer para abrir meu escritório físico. Não estava legal essa questão do home office. Eu preciso abrir um escritório físico, é o próximo passo que eu tenho que dar. E aí, a gente começou, então, a pensar sobre isso, né? A casa da minha avó, ela é no centro lá da cidade, é uma casa antiga super bonitinha. E meu avô foi uma dessas pessoas que faleceu, minha avó estava também sozinha na casa, né? E aí, eu perguntei, então, pra minha avó, vó, o que tu acha? Posso montar meu escritório na parte da frente? A casa dela é grande, né? Então, tu continua morando atrás, a gente separa, eu monto o escritório na parte da frente. Já é uma área bem mais comercial, ali onde ela tá, então ela tava meio sozinha ali, né? Ela topou. E tudo a ver arquitetura com uma casa, né? No centro de uma cidade. E a avó tem um capricho com a casa, uma casa bem cuidada, sabe? Ah, que legal. Eu achei que seria a cara do meu escritório. E eu cresci também ali, né? Passei boa parte da minha vida ali. Tem uma questão afetiva forte também. E aí, a gente começou, então, a reforma da casa da avó. Então, a gente se ocupou um monte com isso, né? Eu reformando a frente e a avó aos fundos. Então, aquilo foi muito bom pra gente na época. Foi um estresse? Foi, claro que foi. Como toda reforma obra. sempre é. Mas eu como fugir. adoro reforma, porque eu gosto de chegar e ver o que mudou. Sabe, chegar, agora botaram o piso. Agora trocaram o forro, sabe? Eu gosto de ver essa evolução. E aí, então, era agosto. Dia 16 de agosto, se eu não me engano, que eu me mudei, então, para o meu escritório físico. Então, aquilo foi um marco, né? Eu Com tenho um certeza. escritório físico agora. E fiz ele do jeito que eu queria. Com o dinheiro que eu tinha juntado lá em 2020, que eu não lembro como é que eu juntei, mas eu estava trabalhando e juntei aquele dinheiro. Consegui pagar tudo, estava com o escritório pronto. E aí, isso era final de 2021. Continuei trabalhando. Iniciou o ano, de novo E aí, na mesma época, eu, então, senti necessidade de ter uma funcionária. E isso também foi um pequeno problema para mim, porque eu não tinha, assim... Eu tenho tantas entradas, eu tenho demanda, mas eu consigo pagar uma funcionária? Eu não tinha isso em questão de valores, eu não sabia até que ponto eu estava arriscando. E tu vai pegar uma funcionária para demitir daqui a 2 meses? Não, né? Então, eu estava bem segura com essa sensação, assim, de contratar alguém. Mas, então, acabei contratando porque realmente eu estava precisando de alguém. Eu pensei, vamos ver o que acontece. Mas não acho que seja o ideal fazer isso assim, vamos ver o que acontece. Mas deu, graças a Deus, tudo certo. E aí, começou o ano e, de novo, aquela sensação, tá, já tô com o escritório, já tô aqui, já tenho meu escritório físico, qual é o próximo passo? Tava com dificuldade de formalizar as coisas, como é que eu faço com a minha funcionária, como é que eu pago os meus impostos, a questão, quando alguém precisava de nota, saiu uma fortuna, o imposto sobre a nota como autônoma, então tava meio estranho, não tava mais fechando, né? E aí, então eu comecei com esse negócio de preciso pensar o que fazer com o meu escritório, se eu vir um CNPJ. E aí foi que a Michelle entrou no meu escritório e eu comecei a conversar com os contadores e com o Sebrae. E aí, em abril, então, é o primeiro mês do meu CNPJ. Então, foi ali que ele nasceu. E como estão os negócios nesse semestre aí? Tá aquecido?
Olha, eu acho que, deu uma parada. Eu acredito que seja em função porque era um ano eleitoral, então as pessoas ficam naquela de fazer alguma coisa. Então eu senti, assim, desde que eu me formei, que esse semestre, esses últimos tempos, diminuiu um pouco o serviço. Mas eu nunca fiquei sem serviço. Eu sempre tinha serviço, sempre consegui ir tocando, sempre consegui pagar minhas contas, guardar. Então não é uma Importante. coisa que eu posso reclamar, assim. Eu sinto que baixou, mas eu percebo que é de forma geral, conversando com outras pessoas, outros profissionais, colegas de trabalho, mas, não assim que eu possa reclamar. Eu Coisa acho que boa, tá né, tudo Léo? certo. Com Coisa certeza. boa. Léo, quando a pessoa tá com as mesmas dúvidas aí que a nossa amiga Sara estava, para que lado eu vou, o que que eu faço? Socorro, me tirem daqui. É, O Sebrae tem um departamento específico para isso ou não? As pessoas podem procurar os escritórios regionais. Conta um pouco como que é essa organização aí. Perfeito, com certeza, muito importante. Nós temos hoje as unidades do Sebrae em todo o Rio Grande do Sul, né? Então, cada região, como a sala está localizada, por exemplo, no Vale do Caía, nós temos a unidade em Novo Hamburgo, assim como também nos outros locais no estado do Rio Grande do Sul. Mas principalmente hoje, com a modernidade, né? Isso, a tecnologia nos facilitou muito, né? Muito. Temos todos os canais digitais do Sebrae, então, no nosso próprio site tem o nosso chat, onde realmente o potencial empresário, empreendedor pode estar nos solicitando atendimento. Da mesma forma, pelo 0800, que é a nossa central de atendimento, são colegas do Sebrae que o primeiro colega que fazer o atendimento já vai conseguir passar todas as orientações também, fazer os direcionamentos, né? Assim como também fazer uma prévia, uma análise do que realmente aquele empreendedor está precisando. Então, se é alguma consultoria, se é alguma solução digital, do próprio portal do Sebrae. Então, tem vários cursos, né? Nós temos hoje uma plataforma de mais de 300 cursos online, então facilita muito para os empreendedores também, né? Então, é mais um caminho que nós temos, além dos canais presenciais, que muitas vezes é interessante, dependendo do perfil, né, do empresário ou empreendedor, e diretamente a unidade do Sebrae para ter essa conexão, esse contato com o atendente do Sebrae, com o analista, com o Com o assistente de especialista. atendimento. Exatamente. E, Léo, a gente consegue assim, ó, dizer, porque algumas coisas de por que a escolha do CNPJ e não do MEI, é faturamento, é número de funcionários, para quem está nos ouvindo conseguir se enxergar um pouco assim como a Sara botou ordem na vida, né? Profissional, pelo menos, né, Sara? Com a ajuda de vocês. Sim, perfeito. Primeiramente, né, como a gente sugeriu sempre desde o início, ter um apoio de um especialista é muito importante. Então, no momento que realmente tu quer empreender, tu quer abrir o teu CNPJ, é importante tu verificar a tua atividade, né? Onde que você está enquadrado hoje, né? Se tem a possibilidade de ser um microempreendedor individual, se temos que estar no Simples, como foi o caso da Sara, e assim por diante. Então, essa análise a gente já faz diretamente com a atividade relacionada. Então, é importante a gente, primeiramente, definir o que eu quero abrir, né? Quais são as atividades que eu vou estar exercendo. E, a partir delas, nós conseguimos fazer o direcionamento para definir se vai ser um microempreendedor individual, né? Que é uma atividade muito interessante, né? Uma modalidade muito interessante para poder formalizar um CNPJ com baixo custo, tendo todos os benefícios do INSS também, e assim por diante, emissão de nota fiscal, ou direcionamento para um escritório de contabilidade para fazer a formalização, que é o caso da Sara, por exemplo, no dia de hoje, para justamente organizar essa questão contábil diretamente, né, do CNPJ, sendo uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, né? Tá, e aí teve todo esse período, a Sebrae ajudando, e aí do nada, Sara vem ser uma das caras da campanha do Sebrae. Como foi isso? Foi o Léo que te ligou? Conta pra gente como é que foi que tu recebeu esse convite para ser uma das pessoas que estão ilustrando essa campanha tão potente e que eu acho que ela tem uma riqueza nessa campanha porque mostra pessoas e histórias reais muito próximas da gente. É impossível a gente não se identificar com uma dessas histórias que estão sendo contadas. Bom, então, já tinha encerrado as minhas consultorias, né, já tinha finalizado elas. E aí, o Leonardo estava me ligando e eu tenho, assim, uma coisa que eu quase nunca tenho no meu telefone, que ele tá sempre no silencioso. E quase que eu perdi a oportunidade, porque a pessoa não atende o telefone. Clientes da Sara. Se vocês ligarem para a arquiteta e ela não atender, calma que ela vai retornar. Exatamente. E, geralmente tô trabalhando, tô com o Whats web ligado, Manda um WhatsApp, mas o gente, manda um telefone tá ali, WhatsApp. né, e a pessoa não atende o telefone. Daí eu já olhava, daí eu via que ele tinha me mandado um Whats. Tá bom, o que que deve ser? Porque talvez eu imaginei na época que seria algo no sentido de perguntar um feedback, na época foi o que eu imaginei que seria.
Aí eu não sei se eu te liguei, eu acho que te mandei um WhatsApp. E aí tu me ligou, então, pra perguntar se eu topava fazer uma reportagem. Uma reportagem acho que era na TV, em qualquer, não sei qual emissora seria. E eu disse: "Topo sim, pode ser". E aí, então, ficou combinado isso, né. Na sequência, logo deve ter me ligado de manhã, eu acho. E aí, logo depois, eu recebi uma mensagem de uma pessoa do Sebrae para fazer uma entrevista, né, pra ver aonde eu me encaixava. Naquele momento eu pensei: "Ah, ela vai me entrevistar para ver se vale a pena ou não", né, tipo, aí eu entendi que nem era certo, né, que eu faria, talvez entraria numa seleção, né. E aí já era para de tarde a entrevista, era tudo assim, era "tu pode agora". No mundo da comunicação, tudo é pra ontem. É, isso aí. Isso aí. E aí, posso de tarde então. Daí eu conversei com ela me perguntou uma lista de perguntas, eu fui respondendo, conversando com ela online mesmo, e aí ela agradeceu e era isso, né, então, beleza. Aí acho que deu 2 dias, o Leonardo me ligou, até eu estava na prefeitura naquele dia. Eu também logo não atendi, porque o meu telefone daí fica mais de lado. E aí tu me mandou uma mensagem meio como se fosse uma urgência, assim. Eu pensei: "Meu Deus, então vou ter que atender". E aí, então, tu me ligou e aí tu, então, estava empolgadíssimo que eu tinha sido selecionada para a campanha do Sebrae. E eu não sabia o que que era isso, né. Só que o Leonardo estava tão empolgado que eu pensei: "Não, então eu também tô, né. Então, se ele tá achando que vai ser legal, então é isso, vou fazer". Daí ele perguntou: "Tu topa?" Eu disse: "Topo". Desliguei o Claro, telefone, né, uma super top. oportunidade de mostrar o seu Sim, trabalho com certeza. via uma potência que é o Sebrae, né, Exato, é. Sara? E tu até me explicou por alto, assim, mas faltava eu visualizar isso, sabe, ver o que que realmente era. Aí eu desliguei o telefone, então disse que topava, daí me perguntaram: "Ai, o que que é?" Cara, não sei. Não Vou sei, mas eu descobrir. topei. Topei, não sei o que que é, vou descobrir. Mas é uma coisa muito legal. E aí também foi assim, daí já no final do dia já me escreveram pra vir lá conhecer o escritório. Pode ser hoje de noite, era tudo assim. E, Viu que o Léo só te botou em fria? mas eu gosto disso. Foi uma coisa assim, foi legal. E aí eles já vieram, acho que no dia seguinte, conhecer o escritório, e era o pessoal já da produtora para ver como eles fariam, né. E aí já vieram um outro dia de novo, e aí começou essa relação, assim, aquela semana. Então eu passei, então, em contato com esse pessoal. E aí eles marcaram para um sábado, então, a gravação. E aí, graças a Deus, deu um sábado muito bonito. Era um clima, assim, agradável, não era quente, não era frio, um céu azul, um sábado perfeito. E aí eu imaginei, eles tinham me dito: "Ah, Sara, vai vir, algumas pessoas, né". É isso que eu quero te ouvir. É. O que que tu esperava? Eu esperava umas 5 pessoas, uma câmera e um microfone, né. A gente tá rindo aqui, vocês não estão nos vendo, mas o Léo tá aqui rindo pra valer, né, porque a parte que ela vai contar agora que não são 5 ou 6 É. pessoas. Isso mesmo. E aí eu contei então para o meu namorado, para minha família, mas todo mundo imaginando mais ou menos isso, né. E aí no sábado de manhã então a gente gravou numa obra e no meu escritório. E aí, o pessoal foi direto então para essa obra. Quando eu cheguei lá, eu acho que tinha não sei, uns 2, 3 caminhões, uma van cheia de gente. Eu não sei quantas pessoas eram, mas eram mais de 20, Um menos de 30. caminhão, gente, na É. frente de casa. Na frente da casa, então, da obra, né. E aí foi muito engraçado, porque os vizinhos começaram a sair para olhar, porque é um município pequeno, né, então, não é uma situação muito convencional e todo mundo fica curioso para saber o que tá acontecendo, né. E aí foi muito engraçado, porque o pessoal começou a brincar, assim, que era, o pessoal do Lar do Cilar. E Não, aí criaram 1000 teorias. e o pessoal da produtora era muito legal. Eles conversaram com os vizinhos, foi bem legal. E eles eram muito queridos, assim, foi muito legal de conhecer eles. E era aquela coisa, assim, de novela mesmo, era aqueles carrinhos de câmera, era aquelas casinhas, né, com o pessoal sentado olhando para uma telinha, vendo como é que estava a gravação. Aí, tinha Maquiagem, roupa. roupa, controle da iluminação, então Um dia de estrela. e aí, tipo, eles chegaram lá e aí eles me perguntaram assim: "Tem luz aqui?" Eu pensei: "Nossa, não tem luz aqui, é uma obra, né, não tem luz e agora, né, agora ferrou, porque como é que eles vão fazer, né?" E aí eles tinham: "Ah, não te preocupa, a gente tem gerador". Então,
Por E isso que tinha um caminhão. por isso que tinha um caminhão. E aí eu também comecei a me preocupar com coisas do que eles vão comer, né? O que que eles vão tomar. E depois, quando a gente estava no meu escritório, era o meu escritório, era a casa ali da minha família. E eu pensava assim, eu deveria estar oferecendo água ou alguma coisa. Eu estava ali sentada, quer uma água, quer um café? Aí eu tomava café, tomava água, comia uma coisa. Eu não sabia de onde tinha saído. Foi assim, foi uma loucura, foi o máximo. Eu achei assim, foi um dos dias mais felizes assim na minha vida. Eu achei aquilo muito legal. Em algum momento, durante a tua formação, ou enfim, na tua vida, tu imaginou que ia ter esse dia, ia estar numa campanha, ia estar com o teu escritório, com o teu nome? Não, nunca imaginei. Nunca imaginei, nem no começo, né, quando eu comecei a falar com o Sebrae, isso nunca pensei que poderia chegar, né, a esse ponto. E foi muito legal. E eu decidi, né, daquele dia que o Leonardo, então, me falou, eu decidi que eu aproveitaria tudo. Tanto que hoje eu tô aqui pessoalmente. Ah, eu Porque eu adorei. poderia ter feito online, mas eu pensei, eu quero ver como é que é o estúdio, conhecer a pessoa com quem eu vou falar. Eu pensei, eu vou aproveitar o que eu puder. Que coisa boa ouvir isso, né? E a gente tá com mais de 80 horas de conteúdo do Plano de Voo no ar em 1 ano e meio. Toda semana tem um episódio novo de 1 hora. E nós começamos esse projeto do Plano de Voo na metade de 2021 com um pico de infecção da Covid altíssimo. Então, nós gravamos, a maior parte dessas 80 horas foram gravadas de forma remota. Eu aqui nesse estúdio onde vocês estão comigo hoje e as pessoas nas suas casas. Porque, primeiro, a gente precisa preservar a vida, né? Essa é a principal coisa. E agora que 4ª dose de vacina, né? Estamos com menos internações, a pandemia não acabou, a gente tem muita clareza disso, mas a gente está podendo, então, recebê-los aqui. Que coisa boa, Sara, que tu pegou a estrada, veio lá de São José do Hortêncio, mais de 1 hora e meia de estrada, para hoje poder estar aqui conversando e fazendo essa troca com a gente, né, Léo? É importante isso. Então, aproveito aqui para te agradecer também ter vindo. E que bonito ouvir isso, né, Léo? É a essência de um empreendedor ter essa consciência do aproveitar tudo? Com certeza, isso é muito importante, porque são vários desafios que surgem na trajetória do empreendedor. Ele tem que aproveitar e saber usufruir desses benefícios que ele também vai ter, assim como as pedras no caminho. Porque elas têm, né? Com certeza, As pedras sempre estão vai aí. ter. Exatamente. Então a gente tem que aproveitar, aprender o que a gente teve ali com aquele erro e automaticamente rever os conceitos no que a gente está desenvolvendo e assim por diante dar o próximo passo, né? E é muito engraçado quando a Sara comentou da história dela, como que foi aquele sábado da gravação da campanha, no qual a gente parou a cidade, né? Porque realmente Imagino. era muita gente, então foi muito bacana. E através da campanha, lá diretamente na cidade da Sara, nós conseguimos atingir com essa campanha muitos outros arquitetos. Então, eu já recebi contatos através da Sara, inclusive, o pessoal acaba entrando em contato com a Sara passa o meu contato, a gente vai conversando, já fiz direcionamentos aqui em Porto Alegre para outros colegas também que atendem aqui a região, então realmente muito bacana a Sara trazer essa história, quanta gente já foi impactada com essa campanha, né? Isso é muito importante a gente comentar também, né? Muito, muito. E assim, a gente olha para a Sara, ela contou que se formou em 2019, a gente sabe que é uma menina bem jovem e que bonito ver tão jovem e já com esse espírito empreendedor. Isso mesmo, muito importante, né? E a questão do empreendedorismo, a gente pode estar empreendendo hoje diretamente na empresa onde que a gente está, assim como também ter o próprio sonho de empreender, ter a própria empresa, o próprio negócio. Então, existem várias formas do empreendedorismo, né? Então, aonde que nós estamos inserindo, a gente pode empreender, seja no caminho indo para o trabalho, por exemplo, no nosso dia a dia, na empresa onde que a gente está trabalhando, fazer uma atividade diferente, um processo diferente, ou até mesmo criar nosso próprio negócio, né? Muito importante. Tanto que quando o Sebrae fez as entrevistas, eles me perguntaram em alguns momentos, quando começou a tua vontade de empreender, né? E aí eu respondi ali no começo, eu sempre quis empreender. Mas aí eu ficava pensando, será? Eu não sei se essa frase está certa para mim, sabe? E aí depois em casa eu comecei a analisar isso. Na verdade, eu sempre quis ser arquiteta, eu sempre quis ter o meu escritório. Mas demorou para eu me dar conta que isso significava empreender. Né? Na educação, na escola onde a gente está, a gente nunca escuta muito falar sobre empreendedorismo. E eu venho da comunicação, nunca se tocou em empreender, me preparou para ser uma funcionária de uma empresa. Eu não sei, na arquitetura também um pouco isso, assim, não prepara muito
para empreender na universidade? Não, a maioria, eu não sei essa questão de números, mas eu percebo por amigos e colegas que a maioria acaba saindo da faculdade e abrindo seu escritório. Mas na faculdade tu não tem essa base de eles não vão te direcionar para empreender ou para ser funcionário, tu vai aprender a questão da arquitetura e é isso, né. Então a gente teve não vou dizer que nada, né, claro, teve aulas, a gente teve aulas que a gente recebeu, pessoas de fora para contar da sua empresa, do seu escritório, a gente teve aulas que eram focadas mais nisso, mas pinceladas, né. Ninguém disse: "Sara, tem que ter um contador, é a primeira coisa, Sara, ter um contador". A gente tinha, por exemplo, a gente chegou a ter uma palestra com um contador um dia, mas assim, era aquela 1 hora, né, dentro de uma faculdade que eu levei 7 anos, por exemplo, para me formar. Então, foi muito isso, assim, depois eu fiquei me questionando em casa, quando eu quis ser empreendedora? Não era depois que eu fui descobrir. E agora tu vê todas as coisas, né, tu é uma empreendedora hoje, né, como é que é? Como é que tu se olha, assim? Isso mexeu também com a tua autoestima, com a questão pessoal, esse teu processo de formalizar o escritório, assim, como é Com que é? certeza, sim, sim. Hoje eu acho que eu consigo me posicionar melhor no mercado, né, me apresentar melhor, né. Eu tenho um escritório, eu tenho uma empresa, e não é uma coisa qualquer, né, uma questão até de profissionalismo, né, é um serviço sério que eu estou prestando e fazendo. Então Porque mudou bastante para mim essa questão. porque eu imagino, né, quem contrata um arquiteto, um engenheiro, tá contratando alguém para mexer, moldar nossos sonhos, né, Uhum. porque uma casa, um escritório é um sonho, né? Por mais seja business, mas tem sempre um sonho. Então, tem que ter confiança e saber que é uma excelente profissional que, como eu brinquei antes, né? Claro, uma brincadeira, mas que a casa não vai cair, porque você vai botar sua família, né? Então, acho que Uhum. isso importante, né? Tá com essas coisas regularizadas, né, Léo? Com certeza. E aproveitando, esse gancho da Sara, é muito importante comentar que através da história, diretamente da campanha, então, que a gente fez com a Sara, a gente teve outros profissionais que nos questionaram: "Tá, mas qual que foi a história? O que que a Sara teve diretamente com o Sebrae, né, para ela estar conseguindo realmente alavancar ainda mais o escritório dela?". Então, as consultorias, porque como tu comentaste agora, as consultorias em gestão, ela tem o objetivo de ter intervenção, é um profissional da área específica daquela necessidade do empresário para poder auxiliar. Vamos dar um exemplo bem objetivo dentro, né, do processo de arquitetura. Os profissionais têm uma dificuldade muito grande de formar os seus preços, porque não tem tanto conhecimento diretamente na faculdade nessa área, né? Então, os arquitetos que eu estou conversando agora nas últimas semanas, o que mais tem procurado é justamente isso. Eu não sei o meu preço de venda dos meus produtos. Precificar. Isso, exatamente. Então, o meu preço, assim como também a questão do marketing, né, do negócio. O que que eu preciso fazer? Qual que é o melhor caminho, por exemplo, né? Que foi o que a gente trabalhou com a Sara, a questão, então, diretamente do marketing, assim como também a questão financeira. Então, foram Uhum. duas áreas que foram super importantes para a Sara, inclusive, como ela citou a questão da funcionária, todos os custos, é importante a gente poder mensurar e até verificar realmente essa questão, se vale a pena hoje o percentual que eu estou colocando lá nos meus serviços, né, nos meus projetos, se a gente tem que reavaliar o processo, enfim, todo esse conceito é importante, né, na questão da gestão empresarial do profissional, do arquiteto, do escritório, enfim, né. Legal. Então, tu também teve aí uma ajuda na parte do marketing. Redes Sim. sociais, conta um pouco pra gente como foi. Na época, então, que o Leonardo me indicou as consultorias, eu peguei as 2 básicas de cada área, do financeiro e do marketing. E a do marketing, então, ela era, bastante focada, assim, eu entender quem eram os meus concorrentes, quais eram os meus pontos fortes, meus pontos fracos. Então, são coisas que tu até sabe, mas tu não para pensar e para botar no papel e para analisar. E aí a gente então começou a fazer esse estudo e começou a ver, pra onde eu podia ir, potenciais, né, caminhos que eu poderia seguir. Então era um momento, assim, do meu dia, porque que nem o Leonardo comentou, vinha uma profissional do marketing, no meu caso era a Tatiane, e ela vinha no meu escritório, então ela sentava na minha frente e ela estava vivendo o meu dia a dia, né. Então isso era muito legal. Então tu cria uma relação bem próxima com essa pessoa. E aí eu não lembro, assim, a diferença eu acho que era de 2 em 2 semanas, mais ou menos. A gente ia combinando de acordo com o que fechava na nossa agenda. E aí ela vinha lá, a gente começava esses estudos, ela me dava alguns temas de casa, né. Então a gente Viu? foi Não é fácil, hein?
A gente foi fazendo essa parte bem básica do marketing. E aí, eu, na minha cabeça, na época, pensei, marketing é rede social, né? Uhum. E aí, hoje em dia, realmente, para o meu nicho, o que que eu enxergo da rede social? Ela tá servindo muito como portfólio. Então, o pessoal entra lá para ver O os antes e o meus depois, eu projetos. aposto aqui, e tu vai me dizer se eu tô certa ou não, Sara. O que mais bomba são antes e depois. É verdade, Sim. é Eu verdade. sou uma ficcionada, gente, por isso. Eu amo ver um antes e depois, sabe? Ver algo assim, horrível, às Por isso que eu vezes. gosto de reforma. Tá vendo? Não é a reforma é chatinho de fazer, não é fácil. Tem muita surpresa na reforma, mas o Muitas. resultado é legal. O Isso é resultado é legal. muito legal. Tá, e Sara, e tu tá se vendo por aí pelos relógios das cidades, pelos outdoors, na internet, onde mais? Na TV. Como é que foi a primeira vez que tu se viu nessa campanha? Foi muito legal. Eu parei, né, eu estava trabalhando e eu olho pouca TV, mas aí eu pensei: "Cara, eu vou deixar a TV o dia inteiro ligada e vou prestar atenção", né. Daí eu deixei a TV ligada e daqui a pouco veio. Dá um negócio, parece que para o coração. E não é a mesma coisa do que tu pegar o link do YouTube e olhar. Não. É muito diferente. Eu fiquei assim, eu ganhei até lágrimas nos olhos aquele dia, eu achei muito legal, quando eu vi aquilo passando. E aí depois tu começa a receber mensagem, né: "Ai, te vi na TV", e é muito legal. É bom, né? É bom receber um carinho por um trabalho que a gente está fazendo, por algo que a gente realmente acredita, né? Tá, e apareceram clientes já? Campanha recém começou, né? Tu tá nos primeiros, mas Sim, sim, isso impacta de maneira geral, né. Tu que tem um reconhecimento, as pessoas começam a se interessar em saber quem tu é, qual é o teu negócio, acessa teu Instagram, cresce o número de seguidores, então, tu muda bastante coisa, assim. E aí as pessoas começam a entrar em contato contigo, nem que seja para perguntar como é que funciona. Mudou bastante. Foi assim, foi uma coisa positivo, muito então. positiva. Uhum. Que bom, porque, né, você vê, tá crescendo e tá mostrando um trabalho que é super legal. Tá, e a família mega orgulhosa. Sim, Os vizinhos. aquele dia minha mãe, minha avó, estava todo mundo lá, né. E, e daí a minha mãe e minha avó almoçaram com a gente, então foi assim, foi um dia minha mãe mandou para todos os grupos de Whats que ela tinha, Claro, né. está certa a mamãe. Como é o nome da mãe? Ingrid, Ingrid. E a avó? a Liane. A Liane. Duas mulheres muito importantes na sua vida, né? Sim, sim. Meu namorado aquele dia tinha um compromisso do negócio dele, ele não pôde estar junto, mas eu ia mandando pra ele fotos: "Olha isso, olha isso". Que coisa boa, gente. O mais engraçado é que até o restaurante da cidade a gente fechou praticamente, Fechou o né? restaurante, Era porque era tanta gente. Quantos mil habitantes tem em São José do Não sei Hortêncio? certo, mas, é perto de 5.000. É uma isso, cidade essa bem base. pequena, Sim. imagino que Bem tenha que ter pequena. fechado mesmo. Ela é a grande estrela, gente, da Sim, região. sim. Que coisa boa. E Sara, qual é o futuro agora com o CNPJ, né? Então, lá no início a gente falava, né, da importância de estar regulamentado. Você falou sobre a importância de mostrar profissionalismo e Uhum. confiança, né, em você enquanto profissional. Então, agora, escritório estabelecido, reformado, finalizou, está pronto o Tá escritório? pronto, sim, eu Na- só entrei quando ele estava pronto. Maravilha, na casa da vovó, que é coisa mais afetiva do E que tá isso. lindo o Eu escritório, tá lindo, lindo, lindo. imagino. Com o seu CNPJ, estrela da campanha, que ainda vai vir muitos frutos para você colher, tenha certeza. O que a Sara pensa para o futuro? Para 2023, para os próximos anos? O que a Sara quer? Bom, então agora finalmente eu tô, assim, com a sensação de contas pagas, né, Ai, tipo, meu Deus, que delícia consegui isso! botar o meu objetivo, então, até então, era ter meu escritório físico, então eu até entrei com ele praticamente pronto, mas eu tinha na cabeça alguns investimentos que eu queria fazer e eram coisas e tá tudo muito caro, então tudo logo custava muito caro. Então eu fiz alguns investimentos ao longo também do período que eu estava dentro do escritório e fui pagando. Então o que que é a minha ideia agora? Agora eu finalizei essa etapa, tô com as coisas então concluídas, agora eu quero começar a colher os frutos. Eu já estava colhendo, claro, mas assim, com um pouco mais de paz, assim, agora eu vou essa é a minha expectativa, agora eu quero começar a trabalhar, não ter mais tantas despesas, né, ter mais essa questão, assim, de
não sei qual é a palavra, assim, mas de estar mais estabilizada, eu acho que talvez seja a Uhum. palavra. Conseguir captar maiores clientes e de fora também, de mais regiões, conseguir atender mais regiões e continuar crescendo no meu escritório. Quem sabe aumentar o número de funcionário. Mas agora eu vou ir com calma, vou um passo de cada vez e provavelmente eu vou continuar com algumas consultorias, porque conforme o Leonardo falou, quando eu comecei, uma das minhas dificuldades, por exemplo, também era a questão do preço, mas eu precisava fazer primeiro a consultoria de indicadores para descobrir quais eram realmente, qual é o meu lucro atualmente, quais são as minhas despesas, quais são as minhas entradas, o que que eu de fato estou lucrando, para daí começar a pensar na precificação. Eu não, existe uma ordem, né? E aí, então, agora, para mim, eu acredito que eu fiz essa base da parte financeira e do marketing. Agora, eu poderia escolher uma coisa mais específica. Como, por exemplo, no marketing, eu poderia escolher a questão do Instagram ou das redes sociais de forma geral. E na questão financeira, eu poderia escolher uma consultoria de precificação. Então, dar esse passo a mais. Provavelmente vai acontecer no ano que vem. Que legal. E tu tá... Qual a tua expectativa? Para o ano que vem. Ah, de muita dúvida, assim, eu tô curiosa de como vai entrar o ano. A minha expectativa, assim, é ver o que acontece. Chegar janeiro, eu acho que a gente tem que continuar. Então, a gente tem que ver o que acontece. Se vier o serviço ótimo, maravilhoso, tô aqui sentada e tá vindo serviço. Perfeito, mas Esse não é o é, sonho, mas né? não é geralmente o que Sim. acontece. E se não vier, correr atrás, aproveitar o tempo que vai, então, sobrar ou tá mais livre para conseguir focar nessa questão do marketing do escritório, porque isso também é uma coisa que acontece muito até hoje. Eu não consigo sentar para fazer, vou fazer 1 hora aqui do meu dia, vou fazer essa questão do marketing. A gente está sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando e não consegue parar. Então, essa questão, assim, conseguir organizar o tempo para focar nessas outras coisas que não são da nossa profissão, mas que são necessárias, é. Léo, qual que é a importância do empreendedor ter esse olhar, assim, dessa organização, que já deu para perceber que a Sara é uma empreendedora super organizada, né? E ela tem um entendimento, beleza, aprendi isso, minha deficiência é essa, cumpriu o módulo 1 e agora ela tá pronta para ir para o módulo 2. Isso é importante para o empreendedor ter essa leitura. Sim, super importante porque o planejamento e processos é fundamental para a tua atividade funcionar perfeitamente, né? Pelo menos o que é esperado. Então, se tu consegues organizar o teu dia, como é o exemplo da Sara aqui no momento, assim como tu consegue organizar os teus processos do teu negócio, tudo vai fluir naturalmente. Até muitas vezes sem a presença do próprio empresário, do próprio empreendedor dentro da empresa, né? Então, a importância do planejamento e da organização de processos no teu dia a dia é fundamental. E esse empreendedor, ele tem que perceber lá no início, até para ele errar menos. Porque no momento que ele organizou o processo, ele vai saber qual que é o melhor caminho para atingir aquele resultado. Então, a importância de parar, sentar, organizar, ou não sei fazer, procurar um especialista. Tem o Sebrae que pode auxiliar esse processo também, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Sim. Sim, ainda mais o pequeno empreendedor, né? A gente vê que acabou o papel higiênico do escritório, emite a nota também, né? No teu caso, a arquitetura também desenvolve o trabalho. E é assim, essa é a realidade da pequena empresa, Exato. A né? gente começa o dia, se organiza para cumprir tais metas. Chegou o final do dia. O que que eu fiz hoje? Tava o dia inteiro trabalhando, mas não sei o que que eu fiz e não fiz nada do que eu queria fazer. E lidar com essa possível frustração também, né? De chegar no fim do dia e falar, nossa, eu não cumpri minha lista. Mas talvez não cumpri minha lista porque cumpri outra lista gigantesca, né? Que Então, surgiu, que apareceu, né? resolvedora de problemas. Exatamente. Sara, queria ficar o dia inteiro aqui te ouvindo. Infelizmente, estamos nos encaminhando para o fim desse episódio incrível. E eu queria saber que recado que tu deixa para outras empreendedoras novinhas, assim como você, super jovem e que teve a coragem, porque tem que ter coragem para empreender, né? Tem que ter coragem. A gente brinca que tem que ter um pouco de cara de pau e muita coragem, né, para empreender. Qual o recado que a Sara, que passou por momentos muito delicados nos últimos 2 anos e pegou essa dor toda e transformou em força para realizar um sonho também, porque, né, queria ser arquiteta e queria ter seu escritório. Então, sim, o empreendedorismo está na Sara desde sempre. Que recado tu deixa para quem está nos ouvindo? Bom, eu acho que o que eu poderia dizer é que vale a pena. Não é sempre fácil.
Mas tem vários dias que tu chega em casa e tu tá desanimada, tá cansada. Mas quando as coisas dão certo, coisas boas acontecem, como foi o que aconteceu comigo do Sebrae, é tão legal. Vale muito a pena aquela sensação, aquele orgulho. Tu olha pra ti e pensa: nossa, isso aconteceu contigo, tu merece, então, porque tu merece, né? Também poderia aproveitar para indicar a questão do Sebrae, porque a gente se sente muito sozinha nessa questão de empreender e de ter o seu negócio, porque eu tinha muitas dúvidas e só de ter alguém na tua frente para conversar e saber que essa pessoa entende do que tu tá falando, né? Para ela poder te dar algumas dicas, alguns caminhos. É que nem aquilo que eu comentei da Michelle, às vezes alguma frase, alguma coisinha que te acontece no dia muda tudo, muda a tua história, às vezes, né? Então, eu indico, então, o Sebrae para todo mundo que me pergunta, porque mudou bastante a questão mudou tudo na minha vida, meu escritório, ter esse apoio, não estar sozinha. Então, temos uma fã do Sebrae. E o Léo foi um cara importante, então, que ele soube te ouvir. Essa escuta afetiva foi importante, assim, Com pra ti. certeza. Não Se foi aquele algo dia, frio, se aquele técnico. dia aquela ligação tivesse sido um chat, sabe? Aquela coisa de tu mandar um chat, como é que funciona? Sabe, fez toda a diferença, assim, sentir que o meu escritório importa, né? Isso que eu acho que isso o Sebrae também trouxe na campanha, que eu sou um exemplo de uma pequena empreendedora que presta serviço. E isso importa. Eu também giro economia, eu faço parte da economia do meu município, da minha região. Então, isso com certeza fez toda a diferença naquele dia para eu continuar, então, e decidir fechar e fazer o contrato com o Sebrae. Que coisa boa. Léo, como é que é ouvir um retorno desse? É muito gratificante, né? Estou há 10 anos na empresa e poder ouvir a Sara elogiando o nosso trabalho, porque realmente todos os dias é um dia diferente para nós analistas de atendimento, né? Então a gente sabe que a gente está lidando com sonhos. Então, quando a gente vai visitar uma empresa, a gente vai conversar com o empresário, a gente sabe que a gente tem que auxiliar ele a pensar de modelos diferentes, muitas vezes porque às vezes ele chega até nós com pensamentos negativos. Ah, mas eu acho que não vai dar certo, será que eu vou? Daí nós temos que construir juntos e mostrar o caminho, né? Essa é a função do Sebrae. E é muito bacana ouvir da Sara realmente esse feedback, com certeza, a gente sempre sugere, né? Tem alguma dúvida, quer empreender, tem alguma dúvida na tua empresa, já está constituída, já tem empresa há muitos anos, mas eu não sei se estou no caminho certo ou não, estou com alguma dificuldade em alguma área ou quero empreender, procure o Sebrae mais próximo de você. Entre em contato conosco, agenda uma visita, né? Vai um analista até você para a gente conversar, trocar ideias, pensar juntos em oportunidades de negócios. Contem com o Sebrae. Coisa boa. Léo, muito obrigada. Adorei a tua estreia aqui no Plano de Voo. As portas abertas sempre pra gente voar junto. Traga novas histórias super legais como essa da Sara. Pode deixar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado em nome do Sebrae Rio Grande do Sul. Sara, tua história é incrível, tu é uma mulher realmente inspiradora e eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas meninas vão se inspirar em ti. Olha que responsabilidade isso, né? Então, meu muito obrigada. Em nome do Plano de Voo, muito obrigada por você ter vindo lá de São José do Hortêncio para estar nesse momento dessa troca aqui. Obrigada por contar a tua história. Estamos à disposição. Eu espero que daqui a um ano tu volte aqui pro Plano, em dezembro do ano que vem, tu volte pro Plano para contar que teu escritório tá enorme, tá atendendo... Internacional. Nossa meta, então. É isso aí. Internacional, hein, Léo? Muito obrigada. Eu que agradeço por tudo, né? Pela oportunidade de estar aqui pessoalmente, vendo como é que funciona. Sempre gostei de ouvir podcasts e também era curiosa de saber como era, né, essa experiência. Agradecer também o Sebrae por tudo que tem acontecido nesses últimos tempos, né? Então, tô muito feliz, de verdade. Que bom. Meu desejo é que o ano que vem, 2023, os próximos anos sejam de muita felicidade, de muito crescimento, de muita realização e de muitos bons e grandes negócios. Muito obrigada. Todos nós. E o nosso muito obrigado especial é para você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Se acabou de pousar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Leonel Starmack e com a coordenação editorial de Dandara Flores. Um abraço carinhoso e até a próxima semana.
Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.